Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Foi anunciado num fórum do Nordeste da Undime pelo Ministério da Educação. Esse grupo interfederativo está estruturando um processo de escuta com adolescentes e equipes escolares de escolas que tenham nos finais no Brasil. Muito bom. Incrível. Muito importante. Então, assim, e mais, não só a escuta, que aí fica, né, fechada lá para quem sistematizou. Vai haver um processo de devolutiva para quem participou da consulta, né, e para o público mais amplo, sobre quais foram os grandes temas, para que, além de todas as pesquisas, insumos que já estão acontecendo, adolescentes nessa etapa não sejam mais que serem lembrados, né? Vão ser escutados. Olá, estamos começando mais um podcast do Correio. Eu sou Thalita de Souza, subeditora do CB Online. Aqui do meu lado está a Priscila Crispi, subeditora do Trabalho e Formação e eu, estudante. Oi, gente. Obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar com Patrícia Mota, que é superintendente do Itaú Social. Nós vamos falar sobre uma pesquisa que a Fundação lançou sobre trajetória escolar, regular e irregular. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você vir aqui hoje. Eu queria que você começasse falando pra gente a diferença entre o que é uma trajetória escolar regular e a irregular. Perfeito. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Priscila. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, então, para o começo de conversa, né? O que é uma trajetória regular? É aquela trajetória de um estudante na educação básica onde não há nenhuma interrupção, nenhuma repetência, né? Nenhuma reprovação, nenhuma repetência e nenhuma interrupção por abandono. Ou seja, na educação básica, o que a gente espera? A gente espera que lá a criança complete o ciclo de educação infantil, depois os 9 anos de ensino fundamental, primeiro a nono, e depois os 3 anos de ensino médio, né? E sem interrupção, com uma trajetória regular. Então, quando a gente fala de uma trajetória regular, é essa qualidade da permanência na escola. Certinha, né? Exato, né? Sem defasagem, sem interrupção. Certo. E aí a irregular, ela necessariamente vai ter todos esses pontos, por exemplo, reprovação, abandono por algum tempo, ou só um desses pontos já caracteriza como trajetória irregular? Sim. Qualquer um desses marcos já caracteriza, né? Então, o que a gente identifica? O processo de repetência, né, começa com uma reprovação. Então, a gente ainda tem aqui no Brasil, infelizmente, ainda muito presente uma cultura de reprovação ao final do ano, né? Então, eu sou uma estudante, eu vou tendo dificuldades ao longo do ano, mas ao longo daquele ano não acontecem estratégias para me ajudar a sair dessa chave. Sim. E aí, ao final do ano, eu sou reprovada, né? Ou por questões de aprendizagem, ou um outro fator que também causa reprovação, que é frequência escolar. Né? Sim. Muitos estudantes faltam à aula, e aí são motivos vários, né? Desde ajudar a família em casa, ajudar irmãos mais novos, questões emocionais, saúde mental, enfim. Mas a questão é que também se reprova por falta, se reprova por dificuldade de aprendizagem. Aí, quando o aluno... E aí há estudantes que abandonam a escola na experiência da reprovação. Mas há também estudantes que repetem de ano e fazem o ano de novo. Sim. E aí a gente tem a experiência que também é muito negativa, porque você repete de ano, as estratégias de ensino são as mesmas, as suas dificuldades continuam sendo as mesmas e só se agravam, porque agora você é mais velho que os seus colegas, sua sensação de autoestima, de pertencimento, né, vão ficando frágeis. Sim. Então a gente vê que aí essas práticas de repetência e reprovação são sim fatores de risco para abandono também. Sim. Né? É aquele pesadelo, né, de... aqueles filmes que tem de pesadelo, que a pessoa vive o mesmo dia várias vezes, né? Como estão os nossos alunos hoje em dia, né? Exatamente, né? Então, Elaine, desculpa, pode seguir. Não, mas era isso, é interessante isso, porque se repete, mas nesses filmes, né, o aluno não é mais o mesmo, né? Ele está crescendo, ele está passando por transformações, e como é que a escola dá conta para que não se coloque a culpa no aluno, né? Sim. Elaine, a gente vê aqui que a pesquisa mostrou que 52% dos alunos pesquisados
que foi uma amostragem que vocês pegaram ali, né, de nascidos entre 2000 e 2005, então vocês foram ali dentro dos dados do censo escolar pesquisar como que esses alunos viveram a vida escolar, né, ao longo do ensino fundamental. Hoje eles já são jovens, não estão mais no ensino fundamental, vocês conseguiram ver ali quem saiu, quem ficou, quem reprovou, e aí vocês mostraram que eles não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade certa e só 41% deles finalizaram o ensino médio. E aí dentro dessa amostragem vocês viram que tem um perfil, alguns tipos de perfis, na verdade, que são mais afetados por esses problemas da trajetória irregular, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem são esses alunos que estão mais vulnerabilizados. Sim, eu acho que foi quando você pontua, né? Realmente a gente fez um esforço de, a partir dos dados do censo escolar, acompanhar cada trajetória. Então, olhar a trajetória de cada estudante nascido nesse período. E isso nos possibilita ver a porcentagem daqueles estudantes que realmente conseguem fazer os 12 anos, né? Ensino fundamental, ensino médio, concluir o ensino fundamental e o ensino médio na idade certa. E aí a gente tem sim, um dos dados desse estudo é que para esses grupos, né, para essa geração, a gente tem cerca de metade dos estudantes que não tiveram uma trajetória regular, né? Ou seja, dizer que metade teve experiências de repetência, de reprovação, repetência e abandono escolar antes de completar o 9º ano. É muita coisa. Acho que aí esse ponto a gente realmente quis dar um holofote, porque se fala muito do ensino médio ser, né, às vezes termos como é um campeão da evasão escolar, é quando os adolescentes saem para trabalhar, pela questão, enfim, por uma série de outros fatores, mas o que esse estudo mostra é que a gente já começa com as questões de trajetória irregular no ensino fundamental. Bem antes, né? Bem antes. E em especial de 6º a 9º ano. E aí, Priscila, quando você pergunta, né, quais são os grupos sociais, né? Existem grupos sociais que estão mais vulneráveis? Sim. Aí a gente olha que, de novo, a gente vê a reprodução das desigualdades que a gente tem na nossa sociedade, mas que são reproduzidas, né? Apesar da gente precisar, enquanto país, ter a garantia do direito de educação com qualidade para todos, para cada e toda criança e adolescente. E esse direito inclui permanência, inclui trajetória regular, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, no recorte racial, né, a gente vê que os estudantes brancos são 6 em cada 10 que têm trajetória regular. Para negros, fica em torno de só 4 em 10. Nossa. Né? É escancarada, né? A desigualdade racial do exatamente, país. Né? E aí essa lacuna também se abre quando a gente olha nível socioeconômico, né? Alunos nas escolas de nível socioeconômico mais alto estão em vantagem em relação àqueles estudantes em escolas de nível socioeconômico mais baixo. O mesmo vale para estudantes com deficiência. Então, aqui apontando também para a necessidade das políticas de inclusão. De educação inclusiva. De educação inclusiva. E a questão do gênero, que aí aqui no Brasil, o retrato é diferente de outros países no sul global, né? Onde são as meninas que costumam abandonar mais e passar mais por repetência, reprovação. Aqui a gente está falando dos meninos. Né? Então, todos esses recortes, eles reforçam desigualdades e, portanto, vão precisar ser endereçadas, né? Na medida em que a gente busca, enquanto país, políticas, programas para enfrentar esse problema. Eu sei que vocês não fizeram uma pesquisa qualitativa para abordar esses dados, mas vocês têm alguma noção dessa questão de gênero? Que isso é uma questão muito interessante mesmo, né? Uma coisa que coloca o Brasil diferente, na via oposta do que muitos outros países na questão de gênero, porque em outros lugares o incentivo para as meninas estarem na escola é menor, muitas vezes elas começam a trabalhar em trabalhos domésticos e tal. Não que essa realidade não exista, mas por que no Brasil a gente tem esse recorte diferenciado? Porque os meninos têm mais dificuldade de ficar na escola e de ter uma melhor qualidade de aprendizagem. É claro que existe uma série de fatores, né? E a gente sabe que, se por um lado meninos podem ser mais convocados a trabalhar
mais cedo para ajudar a família, as meninas também são convocadas para ajudar a cuidar Esse trabalho de irmãos de cuidado, mais novos, né? ou mesmo se tem filhos mais cedo, na adolescência, Sim. de cuidar dos filhos. Então, esses desafios estão postos, eu diria, de formas diferentes, mas são desafios para ambos, né? Acho que a gente tem algumas pistas ou indícios que são desafios muito ligados a esse começo da adolescência, né? E como também professores, gestores escolares precisam de formação e apoio para dar conta das mudanças que vão acontecendo, né, nessa fase da adolescência. Mudanças físicas, emocionais, né, psicológicas, Sim. sociais. E há algo, né, no sentido da convivência, das relações, da gestão da sala de aula, que os meninos acabam ficando mais de fora, né, menos olhados. E aí, se você intersecciona meninos negros, né, hoje no Brasil é isso, são os meninos negros aqueles que vão ser mais propensos a serem reprovados, a repetirem de ano e abandonarem a escola, né? Então, eu diria que há muito ainda nesse campo de práticas de equidade, de gênero e equidade racial no dia a dia da escola, né? Para justamente apoiar o professor. Quem está na turma do fundão? Né? Como é que é possível engajar quem está no fundão para que essa escola faça sentido? Né? E como os professores também vão se sensibilizando e criando vínculos. Portanto, como é que eles também têm condições de trabalho e de carga de trabalho para que eles possam dar atenção para cada estudante, né? Então, sem dúvida, são uma série de fatores aí que a gente precisa olhar. Certo. E ainda falando sobre os meninos negros, a pesquisa também fala sobre estudantes de áreas e escolas mais carentes, né? Então, e eu acredito que os dois, porque aqui no Brasil, por conta da desigualdade, os dois estão reunidos em um local só e por vezes são a mesma pessoa. Você acredita que é um caminho a gente falar sobre incentivos? A gente tem o pé de meia aí agora para o ensino médio, só que aí, como a gente acabou de falar aqui, que o problema começa já no ensino fundamental. Então, você acredita que incentivos financeiros, né, porque você já acabou de falar de incentivos, assistência estudantil, mas incentivos financeiros são uma forma também de ajudar esses estudantes a permanecerem? O que você pensa? Eles podem ser uma estratégia importante, mas elas não podem ser a única, porque elas não dão conta dos diferentes fatores que fazem o adolescente se desvincular da escola, né, perder a motivação e perder o sentido realmente de continuar os estudos. Então, por exemplo, né, quando você traz a questão do nível socioeconômico, que realmente são aqueles alunos nas escolas de nível socioeconômico mais baixo, que estão numa situação mais vulnerável de trajetória regular, a gente também precisa pensar de mais apoio e de mais recurso e suporte para aquelas equipes escolares, né, professores, gestores escolares, funcionários que estão naquelas escolas, ou seja, as escolas Sim. com menos recurso, né, que atendem estudantes de mais baixo nível socioeconômico, são as que precisam receber mais recurso. Hoje a gente já tem um desenho no novo Fundeb que já começa a fazer essa diferenciação de mais recurso para quem mais precisa, né? Legal. Mas ainda é importante que a gente siga avançando, sempre de olho nas estratégias de incentivo para os estudantes e para as escolas, no campo financeiro. Mas não é só a dimensão financeira, né? A gente tem pesquisas já acumuladas que mostram, inclusive durante a pandemia e logo no retorno da pandemia, e mais recentemente na Fundação Itaú, a gente também teve uma outra olhando os jovens que estão já fora da escola, né? Numa média 6 anos sem estudar, e quando a gente vai entender os motivos, eles incluem sim a necessidade de trabalhar, né? De ganhar, de ter uma renda, mas muitos outros fatores também envolvem essa desconexão com a escola. Por exemplo, dificuldade de acompanhar os estudos, que se liga com aquilo que a gente falava antes da reprovação acontecer. Esse estudante, essa estudante sofreu com muita dificuldade acompanhando o que estava sendo ensinado. O professor prestou atenção, teve suporte para pensar uma outra estratégia, teve algum grupo de reforço ou recomposição interessante, né, que pudesse ajudar
aquele estudante a sair daquele lugar, né? Porque se você empaca numa aprendizagem que você precisa ter, você não consegue aprender outras, né? Sim. Se eu não dominei divisão, por exemplo, quando chegar em equação, eu vou ficar perdida, né? E aí eu vou me distanciando cada vez mais. Eu vou começando a achar que eu não sou boa em tal matéria. E por final que eu não sou boa nessa coisa de escola. Exato. Que não é para mim. A gente ouve também que há muitas questões de fundo emocional, de relação de vínculo com o professor, com colegas, que estão também por trás dessa desmotivação do estudante, né? Sim. E, portanto, seja no ensino médio, e inclusive no ensino fundamental, é pensar, né, qual é essa escola para adolescências que traga sentido, que estimule vínculos e esse bem-estar com aprendizagem interessante, né? É possível, mas eu acho que é por aí. Então, só olhar a dimensão financeira não dá conta. Sim. Ela é importante, não só para o aluno, mas para as escolas que mais precisam de recurso e para as equipes escolares, mas também olhar para essas outras dimensões, né? Porque a gente está falando de, principalmente você acabou de falar que no 6º ou 9º ano é o maior problema ali, né? Então a gente está falando também da época de formação desses alunos, né? Então mais do que viabilizar ali financeiramente, é também viabilizar um local seguro para ele querer se manter ali, né? Exato, Thalita. E foi importante se lembrar esse momento da vida, né? Porque se a gente for tentar se lembrar, né, do nosso começo de adolescência, ou mesmo de adolescentes que a gente tem na nossa vida. Quando você está lá com 11, 12 anos, né, e vai para o 6º ano, tem muita mudança acontecendo. É um baque, né? Parar de chamar o professor de tio para chamar de professor. Bem lembrado, Priscila. Aí deixa de ser só uma, né? Aquela pedagoga que era referência. Isso. Mas tem vários. E são professores especialistas que também dão aula lá para os adolescentes mais velhos do ensino médio. E tem muita dificuldade e também pouco apoio, formação, para lidar com essa fase em que os estudantes ainda são um pouco criança também. E ainda são... Então, eles estão entrando na adolescência, mas também tem traços uma infantis. fase de transição. Super, né? Então, poder endereçar essa necessidade, prepará-los, acolhê-los nessa chegada no 6º ano, é super importante. E esse começo da adolescência é justamente quando a gente está tentando entender do que eu gosto, quais são meus interesses, eu me encaixo em qual grupo, qual é o meu grupo. Então, acaba sendo também a escola um grande espaço de aprendizado, de convivência, de relações, mas também onde acontecem muitas violências, né? E eu falo violência de propósito, né? O bullying muitas vezes é usado para suavizar, mas são violências, são agressões, né? Não precisam ser físicas, né? Verbais, emocionais. Então tudo isso é muito sério, é muito intenso. E de novo, né? As escolas, as equipes escolares não podem ser deixadas sozinhas para se virarem com isso. Elas realmente precisam de programas e de apoio, mas sem dúvida na escola toda essa transição ela vai acontecer lá no dia a dia, junto com o aprendizado de matemática, de língua portuguesa. Então, nesse aprendizado também essas questões vão estar postas, né? Nas atividades, nos projetos que forem desenvolvidos. Então, a ideia é isso, não é criar uma aula especial para os adolescentes entenderem o que está acontecendo, mas a equipe pensar no dia a dia da escola, essa transição vai atravessar cada experiência. Verdade. Né? Que os estudantes tiverem. Elaine, recentemente a Fundação Itaú, o Itaú Educação e Trabalho, divulgou também uma pesquisa que, interessantemente, traz mais ou menos o mesmo perfil, só que mais voltado para juventudes que já evadiram a escola, né? E que muitas vezes, na verdade, a conclusão da pesquisa é que, na maioria das vezes, evadiram para o trabalho, né? E aí, acho que uma das grandes surpresas dessa pesquisa é que imaginava-se, é uma pesquisa baseada na PNAD contínua, imaginava-se que essa evasão acontecia principalmente no ensino médio, mas ela acontece muito mais no ensino fundamental do que no ensino médio. E aí a gente tem uma série de discussões correntes hoje de como fazer com que o ensino médio retenha mais esses alunos, faça mais sentido para esses alunos. Inclusive, a implementação do novo ensino médio veio no bojo dessas discussões. Hoje já se está avaliando
o que de positivo ou negativo teve na implementação desse ensino médio, né? E eu acho que tem muito uma discussão do quanto esses conteúdos estão distantes da vida do aluno, mas não porque eles sejam conteúdos teóricos ou acadêmicos, numa perspectiva mais freiriana, assim, né? Pensando que talvez porque eles não conversam com a realidade desses alunos. E aí, agora que a gente está falando de ensino fundamental e estamos voltando os olhos para o ensino fundamental, pensando que esses alunos estão saindo lá atrás da escola, e por que caminhos você acha que a gente pode pensar a construção desses conteúdos no ensino fundamental, de forma que também a gente consiga reter mais esses alunos e construir uma escola que tenha mais sentido? Certo, Priscila, acho que é importante mesmo a gente pensar em caminhos para a gente não se sentir paralisado, né? Enquanto país, por esses dados, pelos problemas. Então, assim, sem dúvida, existem alguns grandes eixos de possibilidades de atuação para a construção realmente de escolas voltadas para as adolescências no ensino fundamental. Passa por pensar o currículo, né? Então, um currículo de educação integral que não seja só mais tempo, mas que traga realmente cada vez mais oportunidades de projetos interdisciplinares, né, que tragam a possibilidade dos adolescentes lá de 6º a 9º ano desenvolverem projetos experimentando diferentes áreas, interesses, né? Colocarem mão na massa é uma fase de desenvolvimento cognitivo em que esse adolescente ele aprende muito colocando a mão na massa, né? Fazendo. E, claro, depois processando, mas isso precisa estar muito integrado no currículo, né? Da mesma forma, é muito importante a valorização do território, dos saberes da comunidade, da cidade, essa circulação para esse adolescente que está entrando na adolescência, são aprendizados que podem fazer parte de um currículo de educação integral, que envolva artes, tecnologia e cultura, esportes, mas que também ressignifique a matemática, né? A língua portuguesa de uma forma instigante, interessante, é possível, já tem didáticas, experiências metodológicas para isso. Então, currículo e a didática, numa perspectiva da educação integral, é fundamental. Um outro ponto muito importante é um olhar cuidadoso para as estratégias de transição. Como eu falava um pouco antes, a gente faz ainda muito pouco um trabalho de preparação dos estudantes no 5º para o que eles vão viver no 6º e de acolhimento e acompanhamento dos estudantes ao longo do 6º ano, né? Seja por professores referência, ou mentores, ou diretores de turma, ou uma referência que vá acompanhando, ajudando todos a olharem essa etapa de transição. E o mesmo acontece entre 9º e 1º ano. Então, um olhar cuidadoso para as estratégias de transição, num país ainda como o nosso, em que os anos finais, o 6º a 9º, é bola dividida entre estado e município, se você é brasileiro e tem entre 11 e 12, vai para o 6º ano, você pode mudar de escola, muito provavelmente, mas muito provavelmente você vai mudar também de rede, né? De estadual para municipal ou de municipal para estadual. Você vai passar a conviver com estudantes de ensino médio, se você for para uma escola estadual, por exemplo, né? Então, tem todo um trabalho aí de governança, de coordenação entre estados e municípios, né, nas estratégias de transição, que também é muito importante. E terceiro, por último, toda a parte da gestão do acompanhamento pedagógico, da formação dos professores e dos gestores escolares no dia a dia, na convivência, nas relações na escola, no vínculo com os estudantes, na forma de interagir nessa etapa do desenvolvimento, né, para que justamente as equipes escolares não sejam deixadas sozinhas, né, tentando se virar, inclusive na relação com as famílias. A relação com as famílias muda também com a escola. Então, até como a escola precisa dialogar, né, com pais de adolescentes, essa forma vai mudar. Então, esse bloco da gestão do acompanhamento pedagógico é realmente pensando políticas, programas que apoiem a equipe escolar lá no dia a dia e no acompanhamento da aprendizagem e da permanência, né? Sim. Patrícia,
A gente também viu na pesquisa que os estudantes indígenas são uma parcela grande aí desses alunos que têm essa trajetória escolar irregular, né? No censo escolar de 2022, que foi a edição mais recente, eram 3.484 escolas de ensino fundamental. Essas escolas, o MEC diz que já são adaptadas, tem o conteúdo do currículo, né, regular das outras escolas, mas também tem alguns conhecimentos adaptados. Então, eles colocam aí que tem esse olhar mais apurado para os estudantes indígenas. Então, na visão de vocês, o que falta, então, para esse estudante ele parar de ter essa trajetória irregular? Nesse sentido, né, isso vale também para os estudantes nas escolas indígenas, para os estudantes indígenas. O propósito desse indicador é muito mais também contribuir para o monitoramento das políticas, programas, do que está em andamento, né? Então, isso vale para todos os avanços que vão sendo feitos no campo das escolas, da educação indígena, mas vale, por exemplo, no campo da educação integral, né? Eu lembrava antes da importância no currículo de educação integral. A gente tem hoje um programa nacional, né? Sim. Que se tornou política, a Escola em Tempo Integral, que realmente está apoiando municípios e estados a expandirem o tempo na escola, né? Olhando para o currículo. Então, esse indicador também a gente vai precisar olhar, como é que essas mudanças, essa ampliação, elas estão conseguindo reverberar na permanência dos estudantes? E se não, o que está acontecendo, né? Ele sozinho ele não responde, mas eles nos ajudam nesse monitoramento do quanto a gente está avançando. Claro, cada território vai ter especificidades, né? Isso vale também para a educação indígena, para a educação quilombola, para as diferentes modalidades. Ao mesmo tempo, é um indicador que nos ajuda a olhar, colocar um holofote e pensar, peraí, mas como é que está sendo a experiência do ponto de vista da garantia do direito à permanência desses estudantes ao longo do tempo? Né? E na medida em que eles atravessam, né, diferentes escolas e diferentes redes. Porque às vezes é isso, as escolas em que ela ou ele atravessaram tiveram diferentes IDEBs, né? Mas a gente não consegue ver como é que foi a experiência para aquele estudante. Sim. Né? Então, acho que nesse sentido, e até no sentido de que a gente caminha, né, em breve para um sistema nacional de educação, cada vez com maior coordenação entre os entes federados, estados e municípios dialogando, a gente vai caminhar cada vez mais para um olhar de que a criança não é, e o adolescente não é da rede municipal ou da rede estadual, né? Ele precisa ser olhado pelo Estado e pelo município. Sim. Então, nesse sentido, o indicador vem para contribuir com esse olhar de monitoramento, né, das políticas, Thalita. Sim, com certeza. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a questão da deficiência, né? A gente tem algumas políticas que estão sendo implementadas agora para estudantes com deficiência, educação inclusiva na perspectiva dessa diversidade que a gente tem de alunos com deficiência e sem deficiência dentro da mesma sala de aula. Como que isso pode ser implementado de forma que esses alunos não fiquem atrasados e aí decorra nessa trajetória irregular depois, né? Exato. Bom, eu acho que quando eu fui falando, né, dos diferentes grupos sociais, dos recortes, a gente vê que realmente para os estudantes com deficiência, a gente também tem um grande hiato, né, quando comparados com estudantes sem deficiência. Isso aponta para o quanto a gente tem que avançar em políticas de inclusão, realmente. E, apesar do estudo não ter focado, né, no ensino fundamental e no ensino médio, a gente tem outros estudos que mostram que o desafio para os estudantes com deficiência começa lá na educação infantil. Né? Então, se a gente for olhar experiências de outros países que olham a questão da inclusão, elas já olham de forma proativa desde a educação infantil, né? E aí ao longo da educação básica. Então, esse foi um recorte também que nos pareceu bem preocupante, de novo. Sim. Não para que a gente se paralise, mas que a gente realmente possa dar holofote para as trajetórias individuais desses estudantes, né? E se perguntar, ok, não dá mais só para celebrar, opa, o IDEB subiu, opa, o IDEB abaixou. E é importante porque também não só sou eu que estou falando, né? Acho que a gente está vendo debates, inclusive no âmbito do próprio INEP, gestores municipais, gestores estaduais, o Ministério da Educação muito voltado também para discussões, inclusive sobre
a importância de um programa voltado para o fortalecimento dos anos finais, que olhem as diferentes questões de equidade, né, e inclusão. Então, eu entendo que a ideia do indicador foi justamente contribuir para mostrar o gargalo e poder pautar a necessidade, a urgência da gente olhar essa questão da permanência, né? A gente já está quase encerrando e eu queria te fazer uma pergunta final sobre perspectivas futuras. Você acha que o horizonte que a gente tem hoje, pensando em implementação de políticas públicas, o que vem sendo discutido, recentemente a gente teve a Conferência Nacional de Educação, estamos elaborando agora, né, o Plano Nacional de Educação para os próximos anos. O que você acha que a gente tem voltado para os anos finais da educação, do ensino fundamental, que pode fazer a diferença nesse cenário daqui para frente? Sim, olha, Priscila, eu acho que a gente tem cenários, perspectivas que podem ser muito positivas, né? Primeiro, como você bem mencionou, a gente está se aproximando aí do início, né? Já começamos o início do processo democrático de construção de um Plano Nacional de Educação. Lá no PNE a gente tem grandes oportunidades de pensar como é que a gente vai monitorar enquanto país a garantia do direito à educação, né? Então, a trajetória escolar e os recortes para enfrentamento das desigualdades vai ser fundamental para a gente poder se acompanhar enquanto país na garantia do direito. E no campo específico dos anos finais do fundamental, eu vejo sim uma grande alegria, uma mudança histórica mesmo, porque se a gente olha desde a Constituição de 88, ou seja, desde o período de redemocratização, a etapa dos anos finais do fundamental nunca recebeu atenção de políticas e programas numa escala nacional, ou mesmo algo que fosse um grande destaque de estado ou município, né? A gente vê, assim, iniciativas pontuais, um município, uma escola, mas que terminam logo depois de um novo ciclo, mas nunca uma política nacional, um programa nacional. E realmente, assim, dá muita esperança de ver que desde o ano passado, esse debate sobre os anos finais, ele começou a ganhar muito corpo, né? Por parte dos dirigentes municipais de educação. Então, no Fórum Nacional da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, foi feita uma grande pesquisa com os dirigentes municipais, trazendo desafios, mas também recomendações, né, para um grande esforço nacional em prol do fortalecimento dos anos finais. O Ministério da Educação também, embora não tenha anunciado nas prioridades do início do governo, no meio do ano já foi trazendo o tema para a pauta e ao final do ano já formou um grupo interfederativo com representantes dos secretários municipais e estaduais de educação e das diferentes secretarias do Ministério para a construção de um programa nacional de fortalecimento dos anos finais, né, para apoiar as redes estaduais e municipais. E, para nossa alegria, porque a gente falava no começo da conversa, né, a importância de engajamento dos adolescentes, deles participarem, eles querem se expressar, eles querem participar, brigar, escutar, aprender. Um protagonismo por Esse parte protagonismo. Deles, né? E foi anunciado no Fórum do Nordeste da Undime pelo Ministério da Educação. Esse grupo interfederativo está estruturando um processo de escuta com adolescentes e equipes escolares de escolas que têm anos finais no Brasil. Muito bom. Incrível. Muito importante. Então, assim, e mais, não só a escuta, que aí fica, né, fechada lá para quem sistematizou. Vai haver um processo de devolutiva para quem participou da consulta, né, e para o público mais amplo, sobre quais foram os grandes temas, para que, além de todas as pesquisas, insumos que já estão acontecendo, adolescentes nessa etapa não sejam mais que serem lembrados, né, vão ser escutados. Então, é um cenário que tem muito para a gente se inspirar de ânimo, sabe? E de falar para os adolescentes, né? Olha, vão ser 4 anos, mas já tem mudanças acontecendo aqui no país, né? Porque dizer para quem está entrando, quem está começando o 6º ano agora, dizer, olha, você vai viver 4 anos, vão ser bem difíceis e o país não vai olhar para a sua etapa. Né? A gente não quer de novo ter que repetir isso. Sim. E eu acho que agora a gente já tem outra história para contar para os que estão agora nos anos finais do fundamental ou para os que estão por vir, né, para os próximos anos. Então eu vejo assim realmente de forma muito positiva esse cenário. Sim. Que legal. Tempos de esperança.
Sim. Vamos estar aqui depois com um podcast contando aí as melhorias. Sim, os resultados, né, dessas políticas. Acho que é sempre importante a gente lembrar. As pessoas falam muito que crianças e adolescentes são o futuro, mas eles são o presente, né? Exato. Eles já estão vivos, eles já têm sonhos, planos e eles já têm muito para contribuir com a democracia brasileira. Exatamente. E uma etapa de transição é transição, mas ela é um lugar em si. Né? Sim. E é dizer para esse adolescente, olha, você não é mais a criança do 1º a 5º, você ainda não é o adolescente lá do ensino médio, mas quem você é vale, é importante e essa escola é para você também. Exatamente. Né? Então, é disso que a gente está falando, né? Exatamente, incrível. Patrícia, muito obrigada, foi um prazer te receber. Volte sempre. Patrícia chegou aqui recentemente, né, em Brasília, não é de Brasília, mas volte sempre quando você estiver por aqui, tá bom? Priscila, muito obrigada. Obrigada, Thalita, obrigada, Patrícia. Obrigada, Priscila. E é isso, gente, fique ligado nas redes sociais do Correio, que sempre tem podcast do Correio novo no ar. Até mais.